Shalom, shalom, santos de Deus. Novamente estou aqui para falar com vocês. Há uma realidade contundente nas coisas do Senhor, que é preciso você ter o bastante de cuidado para haver uma maior compreensão. Os dias são tão assim, dessa forma, mas é necessário nós termos sensibilidade no Espírito Santo. Ele habita em você. Você entendeu? Ele habita em você. Se você já se entregou para Jesus, você tem uma aliança com Ele. E Ele tem com você. Quando a gente quebra a aliança por alguma situação nossa mesmo, de fragilidade, não se escandalize, não se condene, não se acuse e não viva na sarjeta, lastimando e praguejando a sua vida e a de todo mundo, e até de Deus. Se você quebrou a aliança, corra depressa para Ele, porque Ele está com a aliança de pé. O segredo é que Ele nunca vai quebrar a aliança. O segredo é que Ele nunca vai quebrar a sua palavra. Agora, é claro, tudo que nós cometemos é plantado e depois é colhido, e duras são as consequências. Mas, enquanto existe esse momento, é grandiosíssima oportunidade de vivermos em Cristo. Pecou, corre depressa para o advogado. E outra, peça para Deus derramar o poder do sangue de Jesus para lavar sua mente e o seu coração. Por quê? Porque nós pensamos que é só o diabo que nos acusa com seus demônios. Mas os primeiros elementos que nos acusam não são os demônios, são os nossos pensamentos e o coração. Então, para nós andarmos com confiança diante de Deus, confiança e paz diante de Deus e de tudo, confiança em si mesmo, em Deus e em tudo, você precisa realmente estar com a mente purificada no sangue. Não ficar com condenação, não ficar com culpa. Gente, abram seus olhos. Há tantas pessoas se sentindo culpadas de coisas antigas, coisas passadas, coisas mal resolvidas. Por favor, abram seus olhos. Você tem o Cristo, que é o seu substituto. Ele já pagou tudo. Então, corra depressa para Ele. Ele é o seu perfeito advogado. Ele não é advogado salafrário deste país ou fora deste país. Não são todos, mas a grande maioria recebe verbas, recebe propina, recebe orientações para fazer falcatruas, enganos. E até no meio tem muitos crentes envolvidos nesse bolo de rato, bolo de escorpião e cobras venenosas. O que eu passo para você é para você abrir seus olhos. Você tem o melhor advogado e perfeito advogado. Foi João quem falou em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, onde que ele disse: meus filhinhos, não pequeis, mas se, ao condicional, pecardes, vós tendes um advogado, a saber, Jesus Cristo. Aquele que faz propiciação. Aquele que faz propiciação. O que é a propiciação? A propiciação é a tampa. Era a tampa da arca. Na tampa da arca havia o quê? 2 querubins. E os 2 querubins olhando para dentro daquele buraco. Era onde estava a representação da glória. Agora entenda comigo. A representação da glória. O que tinha na arca lá nos tempos de Moisés? O que tinha lá no tempo de Davi? 3 elementos. Primeiro, maná, provisão. Segundo, os 10 mandamentos. O que é isso? Princípios, lei de Deus. Se não seguiu, quebrou, o pau quebrou. Terceiro, a vara de Arão que floresceu. Vara significa o quê? Lugar que vai florescer, frutificar, mas que também vara é conserto, é açoite, é correção. É forte isso? Mas, antes de olhar para dentro da arca, onde estão os querubins, um olhando para o outro com as asas abertas, cobrindo seus rostos,
está logo abaixo dos querubins a tampa, chamada propiciação. O sumo sacerdote, quando ele entrava, ele já vinha de fora com uma planta chamada isopo. Ele molhava no sangue de cordeiros e saía aspergindo sangue de cordeiro em tudo que era elemento dentro do tabernáculo. Ele saía melando. Ele melava mesmo. E segundo alguns historiadores, relata que era uma toalha de sangue. Era uma melação no tabernáculo. Porque era muito sangue. Deus nunca quer pouco, Deus quer muito. Então, por mais que você faça para Deus, ainda é pouco. Então lá vai baldes e baldes, ou cântaros e cântaros de sangue de cordeiros. Lá vai os levitas, sacerdotes, ajudando lá o sumo sacerdote a salpicar sangue na pia de bronze, vai sobre o candelabro, sobre a mesa da propicidade, dos pães da proposição, lá vai sobre o altar de incenso, lá vai sobre o altar do sacrifício, lá vai sobre o átrio, lugar santo. Aí quando chega no lugar santo do santo, quem tem que entrar lá é o sumo sacerdote. E uma das primeiras coisas que o sumo sacerdote faz é melar os 4 pontos, as 4 partes da tampa da propiciação. Ele mela de sangue mesmo, mela. Mela uma ponta, como se fosse uma mesa. Mela uma quina, mela outra quina, mela outra quina e mela outra quina. Aquela tampa de propiciação, ali é Jesus Cristo. Veja que negócio interessante. Jesus é um equilíbrio, é um mediador. É aquele que atravessa na frente e diz, não mata não, porque eu morri por eles. O sangue de Jesus tem poder. Abra seus olhos. E outra, veja, 4 lados. Tem algo a ver com os 4 animais. Tem algo a ver com os 4 evangelhos. Tem algo a ver com as 4 manifestações de Jesus. Jesus leão, rei. Jesus homem. Jesus homem ou servo. Jesus boi, aquele que vem para servir. E tem Jesus águia, o sobrenatural. Jesus rei, está em Mateus. Leão. Jesus servo, boi, Marcos. Jesus homem, o médico Lucas. Jesus águia, João. E você observe que o evangelho de João é o evangelho mais diferente de todos, porque ele não fala o que os outros dizem. João andou tão próximo de Jesus que ele não quis falar nada do que os outros falou. Ele falou do que ele teve de experiência. E ele experimentou coisas que ninguém mais experimentou. João viu Jesus nu, lá na cruz de cueca praticamente, sendo humilhado. João viu Jesus sendo morto. Agora veja o inverso. João viu Jesus morto ou morrendo e humilhado de cueca, nu. Mas foi o único discípulo que viveu 100 anos. Ele viu o Filho de Deus morrer, mas ele viveu mais tempo, João. Veja. Outra coisa. João viu Jesus nu, mas ele viu lá na ilha de Patmos, Jesus em glória, revestido de glória. Dá para entender isso? Então tudo é um preço. Tudo é um preço. Qual é o propósito na tua vida? Por que você está vivo? É para você viver seus propósitos? Ou para viver o que ele tem para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Pergunte isso para Deus. Senhor, eu como, bebo, durmo, curto a minha família, saio com meu cônjuge, tenho meus filhos, mas qual é o teu propósito? No dia que Deus lhe revelar, não corra. Tem propósitos de Deus que é confronto para o próprio homem. E se ele vai ter determinação e coragem de assumir. Um forte abraço. Shalom do Avivamento.